Você quer entender como funcionam as eleições americanas e como essa particularmente influencia muito os Estados Unidos, o mundo e o Brasil também? É muita coisa. Olha lá. Vocês vão assistir agora um episódio da série que a gente filmou nos Estados Unidos em 2016, durante a campanha eleitoral americana. Então, eu cobri os Estados Unidos em 2016 durante essa campanha presidencial que elegeu o Donald Trump. Mas acontece que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito diferente do nosso, cheio de particularidades e nem sempre tão democrático assim. Mas vai ser o meu desafio aqui conseguir destrinchar, explicar e fazer você entender o sistema eleitoral americano. Bora nessa! Vamos a uma introdução. A primeira grande diferença com o sistema do Brasil é o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Sai para votar quem quer, quem realmente acredita num determinado candidato. Aquele tal do voto no menos pior, geralmente, não tira o eleitor de casa nos Estados Unidos. Só se você tem um candidato com uma rejeição muito grande, o que acontece às vezes, né? Outra coisa é que o voto é indireto, através do colégio eleitoral. Cada estado tem um número específico de delegados, que tem que seguir o voto dos cidadãos. O candidato que somar pelo menos 270 delegados ganha a eleição. Yes, we can. Nas chamadas primárias, são escolhidos os candidatos do Partido Democrata e do Partido Republicano. Mas tem mais candidatos de outros partidos. Tem até alguns aventureiros que conseguem se classificar para ficar nas urnas de algumas regiões só. E acaba atrapalhando mais do que ajudando a democracia, né? Definidos esses candidatos, a gente vai ao que realmente interessa: a eleição do presidente dos Estados Unidos. Cada estado tem o seu peso, que é baseado na população e no tamanho da representatividade desse estado no Congresso. Por exemplo, a Califórnia é o estado mais populoso, por isso ela tem o maior número de deputados e, consequentemente, tem mais delegados também. São 55. O Texas, por exemplo, tem 38. Nova York e Flórida tem 29 cada um. E aí começam alguns problemas. Pode parecer muita coisa, por exemplo, a Califórnia ter 55 dos 270 delegados. Mas se você for ver, ela tem muito mais população do que outros 22 estados combinados. Ou seja, era para a Califórnia ter muito mais delegados ainda se fosse uma coisa mais equilibrada. O candidato que vencer na maioria dos distritos daquele estado leva todos os delegados, todos os votos daquele estado. E aí é um problema, que eu vou dar exemplo na prática. Em 2016, a Hillary ganhou com uma margem muito boa nos estados que ela venceu. O Trump venceu na Pensilvânia, Wisconsin, em Flórida, por exemplo, com uma margem menor do que 1,5%, uma margem apertadinha. Mesmo assim, ele leva todos os delegados do estado onde ele venceu, assim como a Hillary ganha todos os delegados do estado que ela venceu, mesmo que de lavada. Alguns estados votam tradicionalmente em candidatos republicanos, tem outros estados que votam tradicionalmente em candidatos democratas, são os chamados estados vermelhos e os estados azuis. Mas tem os chamados swing states, que eu nunca sei como traduzir, estado balanço, estado swing. São estados mais imprevisíveis e, exatamente por isso, mais decisivos nas eleições. Outro problema que os fundadores do país, os Founding Fathers, não podiam prever é que as pessoas, com o tempo, passaram a se concentrar mais e migrar para áreas urbanas. Mas esse peso acaba se diluindo pelo fato de você ter um grande número de zonas rurais. Mais regiões, mais votos, mesmo que você tenha menos pessoas nessas áreas rurais. E aí, se você ainda for considerar que as áreas urbanas, essa concentração tem mais diversidade, você também acaba desprivilegiando o peso dos votos negros e latinos, por exemplo. E mais, o que acontece quando você acaba tendo um perfil definido nesses estados decisivos? Você acaba tendo apenas um tipo de eleitor decidindo os rumos da nação. E, de novo, foi mais ou menos o que aconteceu em 2016. E aí, se você junta todos esses problemas que eu citei, você acaba tendo um sistema que não privilegia a democracia. Vamos a um exemplo prático do que pode acontecer? Pode calhar de você ter na Câmara, no Senado e no Salão Oval candidatos que não representam a maioria da população. Eles tiveram menos votos, mas eles estão lá. Ah, mas isso é raro, não deve acontecer quase nunca, a chance é muito difícil. Não. Donald Trump teve 63 milhões de votos, a Hillary Clinton teve 66 milhões de votos, mas 94 milhões de pessoas não foram votar. Ou seja, mais de 2/3 da população americana é governada por um presidente que elas não escolheram. E os Estados Unidos hoje têm uma das menores participações eleitorais de todos os países democráticos. Vamos falar então em diversidade? Em tese, os negros americanos ganharam direito ao voto em 1870,
Mas desde lá foram criadas várias barreiras, nada democrática para eles não votarem. Por isso, até 1965 você vê aqueles movimentos, como o do Martin Luther King, do John Lewis, pelo direito ao voto. A participação no voto dos cidadãos negros, principalmente no sul dos Estados Unidos, foi aumentando, até chegar a 2008, quando os americanos elegeram Barack Obama. Desde então, a Suprema Corte dos Estados Unidos começou então a afrouxar a regulação dos estados quanto à supressão dos votos. Ou seja, os estados começaram a fazer ficar mais difícil o voto em bairros negros e latinos. Tinha mais fila, tinha mais dificuldade para votar por correio, tinha mais cancelamento de votos irregulares. Tudo isso com alegação de fraude eleitoral, coisa que nunca foi comprovada de fato na lei. As mulheres nos Estados Unidos só conquistaram o direito ao voto em 1920. Desde então, elas foram aumentando sempre a sua participação e a sua representatividade, consequentemente. Com tudo isso que eu falei, o perfil do eleitor americano foi ficando bem definido. Ele é um eleitor branco, rico e de mais idade. É esse perfil que está decidindo o destino do país. Será que ele representa hoje o perfil da população do país também? Na eleição histórica de 2016, a gente tinha supressão de votos, a gente tinha candidato fora do tradicional, um cara antissistema, a gente tinha pesquisas baseadas em modelos antigos que não correspondiam àquela eleição tão diferente das outras, e veio a grande surpresa, Donald Trump eleito presidente do país. Aquele tradicional Election Day, o dia da eleição, que fica todo mundo igual ao Super Bowl ali com a sua pipoquinha, Coca-Cola, acompanhando os resultados, pode se estender para um Election Week, ou Election Month, ou seja, por muito e muito tempo. Mas nós estaremos aqui acompanhando os resultados, quem sabe com uma live. Se inscreve aí no canal, assina e aí você acompanha com a gente. Curtiu a ideia? E é isso, esse tipo de vídeo foi no estilo pedidos da galera que entender o sistema eleitoral. Comenta, você entendeu mais, entendeu menos, gostou desse tipo de vídeo, quer outros? Comenta aí também. Curte, se inscreve e espalha pra todo mundo, curte aquela história toda, sininho, bababá, valeu, até a próxima, valeu!